O presidente Lula afirmou que ficou chateado quando soube que não ocorreria a reunião bilateral com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na cúpula do G7 no Japão. O encontro estava previsto para a tarde do domingo. Lula compareceu no horário estipulado, sempre segundo a versão do Itamaraty, mas o presidente da Ucrânia não teria aparecido. O principal tema dessa conversa seria a guerra com a Rússia. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula. Estão aqui. Eles marcaram uma agenda com o Zelensky às 15h15. Às 15h15 nós recebemos o recado de que o Zelensky estava atrasado. E eu atendi o presidente do Vietnã. Demorou quase 1 hora o atendimento do presidente do Vietnã. E nesse aspecto o Zelensky não veio. É isso que aconteceu. Aconteceu isso, se ele teve um outro problema mais sério, se teve alguma atitude, um encontro mais importante, eu não sei. O dado concreto é que estava marcado aqui nesse salão, 15h15, o encontro com o Zelensky. É só isso. Ele falou que o senhor teria ficado decepcionado com esse encontro que não aconteceu. Ele não falou comigo. Eu não falei com ele. Ele falou na coletiva de imprensa que o senhor teria ficado decepcionado. Não, eu não fiquei decepcionado. Fiquei chateado, porque eu gostaria de encontrar com ele e discutir o assunto. Por isso que eu marquei aqui no hotel. Apenas isso. Mas veja, o Zelensky é maior de idade, ele sabe o que faz. Então não tem problema, se não deu certo nessa oportunidade, vai dar certo em outra. Vamos trazer um pouquinho de histórico aí, do hora a hora, que eu fui apurar. Zelensky pede a reunião no sábado à noite, quando chega ao Japão. O Brasil oferece um horário no domingo à noite, às 18 horas, já no final da agenda de Lula, porque teria muita coisa marcada. A resposta de Zelensky é: não dá, não consigo encaixar, é muito tarde. Pede o horário das 15 horas. O Brasil vai tentando manejar esse horário, vai tentando subir, demora para dar uma resposta. Quando vem uma resposta que, olha, pode ser em qualquer momento entre 15 e 18 horas, segundo fontes do Itamaraty, os emissários do presidente Zelensky somem do WhatsApp. Não chegam exatamente a marcar essa reunião, mas o Brasil tinha lá as bandeirinhas esperando pelo Zelensky. E aí eu fiquei curiosa para entender qual era a versão do lado ucraniano e pedi ao nosso Lorival Santana, o nosso analista de internacional, para apurar por que o Zelensky não foi, Lorival? Bem, a versão, eu conversei com um funcionário do governo ucraniano, ele disse que o encontro não chegou a ser marcado e que a Ucrânia não tinha controle sobre a agenda, que quem tinha o controle sobre os encontros do Zelensky com outros interlocutores era o próprio G7, né? Então, por isso, ele não tinha como, não teve como conciliar a agenda dele com a do Lula. Então, do ponto de vista da Ucrânia, não houve aí nada proposital e nem teria sido marcado nada realmente de tão específico. Além disso, o que a gente sabe, né, de público é que quando, primeiro o presidente Lula externou essa posição de que a Ucrânia não deveria ser tema do G7, né, quando para o Zelensky é uma questão existencial discutir, era uma questão existencial discutir isso no G7. E segundo, quando o Zelensky chegou, todos os governantes se levantaram e foram cumprimentá-lo, inclusive o Narendra Modi, que a gente está vendo nessa imagem, que é o primeiro-ministro da Índia, que estava sentado do lado direito do Zelensky e que apoia a Rússia, né? Que tem uma posição bem mais distante da Ucrânia do que o próprio Brasil. Tem uma posição de se abster ou de apoiar ostensivamente a Rússia.
e até está comprando 20% da energia exportada pela Rússia, tem mais da metade do arsenal russo e assim por diante. E houve um encontro entre o Zelensky e o Modi, né? Então, é isso, o presidente Lula não se levantou para ir cumprimentar o Zelensky e fez essas declarações, e o Zelensky tinha ali, no decorrer do G7, foi um período bastante curto, muito apertado, ele precisava ir embora logo também, ele não ficou até o final da cúpula, e ele tinha ali questões existenciais para tratar, e saiu com coisas muito valiosas para ele, principalmente a autorização dos Estados Unidos para que países que têm os caças F-16 possam fornecer para a Ucrânia. Isso pode ser um game changer, algo que pode mudar o curso da guerra, esses caças F-16. Também ele conseguiu que o G7 garanta ajuda financeira que vai se estender para além deste ano, para 2024. Ele estava também trabalhando uma maior aceitação, uma aceitação mais explícita do G7, da proposta que ele fez no G20 no ano passado, em novembro, na Indonésia, a proposta ucraniana. E a posição dele é que só deveria haver uma proposta de paz, a proposta da Ucrânia, porque é o país invadido. E essa é a posição dos Estados Unidos, da União Europeia, e ele queria trabalhar mais com outros parceiros do G7, uma adesão a essa proposta que prevê a retirada total da Rússia dos territórios ucranianos, um tribunal para julgar os crimes de guerra cometidos na Ucrânia e também indenização, a Rússia indenizar a Ucrânia pela destruição que está promovendo na Ucrânia. Então, essas eram as prioridades do Zelensky. O que não o impediu até mesmo de falar com Narendra Modi. Foi uma conversa infrutífera, mas teria mais consequências para a Ucrânia do que uma conversa com o Brasil, por causa da importância da Índia para a Rússia. Lorival, agradeço demais a sua participação aí, brilhante na nossa roda de hoje, na nossa apuração. Obrigada mesmo, querido. Caio, jogo para você. O Lorival está dizendo, olha, foi uma questão de prioridades. O Itamaraty diz, estava marcado. O Lula diz, né? Ele me deixou esperando. O Zelensky, pela apuração do Lorival, não cheguei a marcar, mas eu tinha outras coisas mais importantes para fazer, demoraram para responder. A gente sabe que isso às vezes parece uma firula diplomática, mas tem mensagens aí. Qual que é a mensagem de fundo? Bom, a mensagem de fundo é que há um incômodo do governo da Ucrânia com a posição brasileira em relação à guerra da Rússia, à guerra da Ucrânia. Para mim, desde quando, ontem ao longo do dia acompanhando isso, esse recado está muito claro. Há uma indisposição, né? Em diplomacia, quando não tem notícia nesses termos, é porque tudo correu bem. Quando aparece alguma indisposição assim, um desencontro, uma agenda, ficou um presidente da República esperando uma resposta do outro presidente, pelo Zap. E não teve a resposta pelo Zap ainda, né? Ou seja, esse é o recado, está bem claro. Para mim, está bem claro o que aconteceu. Está bem claro que o Zelensky está insatisfeito com a postura do Lula e resolveu deixar um recadinho. Sim. Diego, tem um outro vídeo da plenária da reunião, que eu acho que é também muito emblemático, que circulou muito nas redes sociais, que é o Zelensky chegando ali com o seu uniforme, e ele é cumprimentado por vários líderes. Eu me lembro de ver o Justin Trudeau do Canadá, o Narendra Modi da Índia, vários se levantam para falar com ele. E do outro lado fica o presidente Lula, ali com um fone de ouvido, abaixado, vendo as suas anotações. Olha, eu acho que essa frase que eu vou dizer é um clichê, não vale para todas as situações, mas nessa vale. Quando se quer, dá-se um jeito. É claro que a agenda de autoridades em evento internacional, sobretudo na cúpula do G7, deve ser uma loucura, gente. É coisa de, enfim, você não consegue tomar água. Agora, o fato é isso, não era prioridade. Não era prioridade. E nesse ponto, Raquel, a gente precisa dizer, eu digo com muita tranquilidade, que o presidente Lula largou mal nos seus comentários sobre a guerra na Ucrânia. Isso é consenso até entre muitos aliados
desse governo. Então, quando você começa de uma forma que não foi muito positiva, a despeito do esforço que o presidente Lula está fazendo para corrigir essa rota, para fazer declarações um pouco mais neutras, mas começou mal. Depois que começa mal, fica complicado e aí há toda uma resistência, como o Caio, meu amigo, disse aí agora há pouco. Raquel. Joel, o que dá para sentir de que não era uma prioridade? Não era uma prioridade para o Lula, que tem a convicção de que o Zelensky, neste momento, não quer a paz. Ele já expressou isso diversas vezes, a despeito do povo ucraniano estar sofrendo com a guerra e de um Putin ser um invasor. Acho que é sempre bom deixar claro isso. E parece que também não era prioridade do Zelensky, embora ele tenha pedido a reunião, porque ele percebeu, já tinha tido uma conversa com o Celso Amorim, talvez tenha percebido ali em todo o gestual que ia ser infrutífero. Sem dúvida. Agora, como que a gente coloca isso num cenário de que o Lula quer ser um mediador desse conflito, se não é prioridade para um dos dois lados falar com ele? Acho que ficou claro para o Zelensky que não tinha muito a ganhar com essa reunião, então ela acabou não acontecendo. E do lado do Lula, sem dúvida, também ele originalmente não queria muito falar com o Zelensky, até os críticos dele aqui no Brasil cobravam essa reunião. Só que, ao que tudo indica, depois do ato, que eu considerei, na verdade, esse pegou muito mal para o Lula, inclusive aqui no Brasil, ele não se levantar para cumprimentar o Zelensky. Agora, a segunda parte, não. A segunda parte, ele deu a resposta aos críticos. Olha, eu tentei marcar essa reunião, inclusive fiz a proposta do horário, eles não responderam, reservei na agenda. Então, se a reunião não aconteceu, o que muitas pessoas aqui no Brasil criticavam o Lula de dizer, pô, você não quer nem encontrar com o Zelensky, nem conversar, é importante essa conversa? A parte dele, o Lula pode dizer que fez. E que se a reunião não aconteceu, foi por causa da Ucrânia. No mínimo, a Ucrânia podia ter respondido, dizendo, esse horário não dá, que tal um outro horário? Não fez isso, a reunião não aconteceu por conta da Ucrânia. Dessa crítica específica, o Lula agora não pode mais ser acusado. Também faz essa mesma análise, Tainá? Também. De que ele não pode mais ser acusado? Porque eu vejo, conversando com os dois lados, vendo a análise do Lorival e do Lula, eu vejo assim, foi criado um desconforto para o Lula, teve uma o Lula, estou me fugindo a palavra, mas ele foi empurrando essa questão, deixando para o final do encontro. E aí o Zelensky acabou falando, bem, enfim, vou antecipar minha volta, etc. Você tem essa mesma análise do Joel, de que, olha, ele achou um momento, mesmo que fosse no final da reunião. Eu acredito que houve uma boa vontade, um esforço que a gente não vinha vendo acontecer por parte do presidente Lula. Aquelas falas foram desastrosas, houve um rearranjo na comunicação em relação à guerra. Ele tentou contornar, mas eu acho que o que acontece não existe de fato um convencimento do presidente Lula sobre, em relação à Ucrânia, em relação a qual é a posição da Ucrânia nessa guerra, né? Eu acredito que o presidente ainda está muito mais alinhado com o que ele disse, com essas falas que nós consideramos desastrosas, quando ele coloca Ucrânia e Rússia no mesmo patamar de responsabilidade sobre o conflito, do que as tentativas de diluir os ruídos causados por esses comentários. Então, eu acredito que o que a gente viu ali é um desconforto e uma chateação óbvia do presidente Zelensky com o que foi dito anteriormente, com o que ele possivelmente ouviu no encontro com o chanceler Celso Amorim, e ali até uma tentativa de passar uma imagem de que estamos abertos a fazer esse diálogo acontecer, vamos ouvir o que o Zelensky tem a dizer, mas uma tentativa de passar uma imagem e de não se convencer de fato sobre o outro lado do que está acontecendo.
Eu vejo dessa forma, né? Não quero ser aqui responsável e nem nada, mas o Itamaraty, ele conversa com muita gente lá e uma reação que teve, eu conversei, até perguntei para um embaixador hoje, Raquel, foi da Dinamarca. Você falou desse grupo de paz que o Lula tenta criar e a Dinamarca, uma das autoridades dinamarquesas fez uma declaração colocando o Brasil num lugar de não aliados, junto com Índia e com China, não aliados da Ucrânia, e já propondo tomar protagonismo nessa questão que o Lula tentou sair na frente de ser um mediador da paz. Ou seja, eu acho que foi um jogo que foi sendo embaralhado e está difícil para a gente desembaralhar agora. Agora, também tem uma percepção, pelo menos entre os países do G7, talvez não entre Índia, mas muito clara nos Estados Unidos, Diego, e na Europa, e até teve um repórter do New York Times, ele escreve quando está fazendo a matéria, presidente Lula, aliado da Rússia. Complicado, pegou, né, Raquel? Complicado, não tem como. A primeira mensagem ali que foi passada pelo presidente Lula, como bem pontuou a Tainá aí, foi uma mensagem desastrosa. E aí, repito, há sim um esforço todo para se readequar esse discurso, mas ficou muito forte. E quer saber, eu acho que a primeira mensagem é exatamente o que o presidente Lula pensa. Depois de lá para cá, foram rearranjos ali diante das reações negativas. Mas o Lula, penso eu, acredita piamente naquilo que ele disse inicialmente sobre toda essa questão. Por isso que eu acho que também complica um pouco esse reposicionamento do Brasil em relação a essa temática, Raquel.